Aulão de inteligência emocional. E essa não é só mais uma aula. Como o nome já diz, gente, é um aulão. É um aulão de verdade, tá? É um convite para transformar o jeito que você sente, o jeito que você se comunica e se posiciona. Se você tá aqui comigo num sábado, às 2 da tarde, numa aula gratuita, isso já diz muito sobre você, sobre a sua intenção, sobre o que você está buscando. Mas, primeiramente, diz muito sobre o quanto você está pronto para realmente virar uma chave importante. E hoje a gente vai descer até o fundo da estrutura emocional que sustenta quem você é. E melhor do que isso, quem você pode se tornar. Eu sei que tem muita gente que pensa, né? Ai, mas é só uma aula gratuita. E eu digo uma coisa para vocês, gente. Essa aula é gratuita, mas ela não é rasa. Eu preparei essa aula como se eu estivesse falando com uma versão minha de alguns anos atrás, porque eu gostaria muito que alguém tivesse me dito tudo isso lá no começo. Eu teria economizado anos de dor, de trava, de confusão. E eu acredito muito que quando a gente desenvolve inteligência emocional, a gente muda não só a nossa vida, mas o jeito como a gente se relaciona com o mundo. E eu não tô aqui só para ensinar. Eu tô aqui, gente, dando essa aula gratuita porque isso é parte do meu propósito de vida. Eu dou essa aula de presente porque eu sei que existem muitas pessoas que precisam desse conteúdo. E esse é o primeiro passo para uma vida mais leve. Então, vocês que estão aqui comigo, respirem fundo, se acomodem, fechem as outras abas, silenciem as notificações e fiquem comigo até o final. Porque além de tudo isso, eu preparei um presente especial para quem ficar até o final. Então, antes de tudo, antes da gente mergulhar no conteúdo, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Lígia Morassi, psicóloga de formação, especialista em gestão estratégica de pessoas, comunicação e inteligência emocional. Sou a mãe do Beni, esposa do Renê, e atualmente a gente está morando na Cidade do México. E por mais de 15 anos, eu atuei em grandes empresas como Ambev, Arcor, Adria. E em paralelo a isso, eu sempre fui mentora. Já mentorei mais de 200 pessoas e hoje esse é meu principal foco e meu principal trabalho. E sabe o que mais me marcou nessa trajetória toda, nessa jornada toda? Ver gente brilhante travando, gente que sabia o que precisava fazer, mas não conseguia agir, gente perdendo oportunidade por não saber se posicionar, sofrendo por não saber se posicionar, gente deixando a vida engolir, as pessoas engolirem e simplesmente aceitando. E eu falo isso porque eu também já passei por isso. Eu também já me calei em reunião por medo de errar. Eu já engoli muito choro. Eu já me descontrolei emocionalmente, já perdi oportunidade, perdi pessoas, perdi autoestima. Já duvidei de mim, mesmo sabendo o quanto eu era boa. E foi aí que eu entendi. Nunca foi fraqueza, era só falta de método emocional, de inteligência emocional. E foi justamente por isso que eu criei o meu método, que une psicologia, que é a minha formação, inteligência emocional, que é a minha especialidade, junto com comunicação estratégica e um plus, que é a intencionalidade. Porque eu acredito muito que a clareza muda vidas, a clareza emocional. E eu tô aqui para te mostrar como e por onde começar. Então, vamos só passar pela agenda de hoje, só para a gente se situar aqui, tá? Essa aula vai durar em torno de 1 hora e meia, mas eu prometo, você não vai ver o tempo passar. E aqui tá o que a gente vai falar de uma forma bem resumida. Então, meu método IN, que é inteligência intencional, o que é inteligência emocional e o que não é, porque tem muita confusão ainda sobre isso.
os 5 pilares que sustentam sua comunicação e sua presença, inteligência emocional e o impacto dela na nossa vida, como desenvolver a inteligência emocional com técnicas avançadas, como tomar as melhores decisões também com técnicas de inteligência emocional, os benefícios que existem para quem vive essa jornada quando começa a desenvolver, e por fim, um presente para quem estiver comigo até o final. Então, se você estiver realmente presente de verdade, você não vai sair igual. E aqui eu vou apresentar para vocês o meu método. É um mapa que eu criei e que sustenta tudo o que você vai ver nessa aula. Porque de verdade, gente, eu poderia vir aqui e entregar técnica de respiração para vocês, ou dicas de linguagem corporal, ou algumas estratégias de oratória. Mas de verdade, isso não segura ninguém em pé. Você pode ter feito diversos cursos técnicos, como eu já fiz, e são extremamente importantes, tá? Ter lido os melhores livros de posicionamento, de inteligência emocional, ter ensaiado o discurso 1000 vezes. Mas, se não entender o que te trava na hora da verdade, você é quem vai travar, independente se você tiver as melhores técnicas. Então, o que que sustenta uma fala? O que que sustenta a presença? Não é técnica, não é só técnica, é estrutura emocional. E é por isso que eu criei o método inteligência intencional, que é um método que eu uso só nas minhas mentorias, tá? Então, explicando para vocês, é uma jornada de 5 a 6 encontros que te tira do ruído emocional e te leva até a clareza intencional. E a primeira etapa dessa jornada é o autoconhecimento. O autoconhecimento, né, é ele que mostra porque você reage como reage. O que te dói, o que te move, o que você repete. Sem isso, você só age no automático. E o automático, gente, quase sempre te leva para o lugar que você não quer mais voltar. A segunda etapa é a autoestima. Então, aqui você aprende a se ver com verdade, a se sustentar, mesmo quando ninguém te aplaude. É sobre se reconhecer como alguém valioso e se respeitar antes de qualquer pessoa. E aqui vem a terceira etapa, minha querida, que está no centro do meu método, que é a inteligência emocional. E esse é o coração da mudança. É o ponto entre o que você sente e o que você faz com o que você sente. Inteligência emocional é o que conecta tudo. É o que transforma autoconhecimento em ação. É o que sustenta o seu posicionamento. É o que filtra a sua impulsividade. E depois disso, a gente entra ali na etapa de autoconfiança, que é agir mesmo com medo. É sustentar a sua voz, é bancar a sua opinião. Sem autoconfiança, você até ensaia, mas você pode travar na hora, dependendo de como você estiver. Se você não tiver inteligência emocional, autoestima e um autoconhecimento. E por fim, a última etapa é o posicionamento e a oratória. Então, aqui é quando você se mostra. Quando sua comunicação é clara, firme, estratégica e alinhada com quem você realmente é. Mas sendo muito honesta, gente, muito. Nada disso se sustenta se os pilares anteriores que eu disse aqui para vocês não estiverem fortalecidos. Você pode dominar as técnicas, a estrutura, o storytelling, mas se você não souber lidar com a emoção que te invade na hora, a sua comunicação não vai ser boa. Por isso que o meu método não começa pela fala, ele começa pela base. O método inteligência intencional, ele é diferente de tudo que as pessoas já viram, porque ele não é só racional. Ele integra psicologia, comunicação, neurociência e uma estratégia pessoal com uma coisa que ninguém ensina: intenção. E é por isso que funciona, porque ele não muda só o que você diz, ele muda o que você sente antes de dizer. Mas lembrando que esse método, ele é de uso exclusivo das minhas mentorias. Tem alguns mentorados aqui que eu vi que chegaram aqui, então eles sabem que eu não tô inventando história.
E se você quiser entrar nessa jornada comigo, a hora é agora. Mas no final, eu vou explicar melhor para quem tiver interesse. Então, bora começar a falar do coração da mudança. Mas antes da gente aprofundar no que é realmente a inteligência emocional, eu preciso te dizer o que ela não é, definitivamente. A inteligência emocional, gente, é um dos conceitos mais falados dos últimos anos, mas é também um dos conceitos mais mal interpretados. Tem gente achando que inteligência emocional é ser calmo o tempo todo, falar com a voz mansa, nunca se irritar, fingir que não sente. Mas isso não é inteligência emocional, isso é máscara. É o oposto do que a inteligência emocional realmente ensina. Vamos direto ao ponto. O que não é inteligência emocional? Falta de empatia, ou seja, ignorar o que o outro sente, ignorar a dor alheia, ou olhar tudo apenas pela sua perspectiva, como se fosse a correta. Segundo, reações impulsivas, ou seja, responder sem pensar, atacar, se fechar, gritar. Terceiro, repressão emocional. Fingir que tá tudo bem, engolir o choro, acumular até explodir. E aí explode com quem não tem nada a ver, né? Isso acontece muito. E por último, culpar os outros, que é quando tudo vira responsabilidade do outro. O chefe que não te entende, o parceiro, a parceira que não colabora, a vida que é injusta. Mas o problema nunca tá em você. E aqui, mais alguns exemplos práticos do que não é ser emocionalmente inteligente. Primeiro, ignorar necessidades alheias. Então, dizer, isso é frescura. Você está fazendo drama. Frases que cortam pontes entre as pessoas e aumentam a distância. Segundo, explodir quando está sob estresse. Sabe aquela pessoa que fala, eu não tenho paciência mesmo, eu falo o que penso e se orgulha disso? Inteligência emocional não é sincericídio. É saber como, quando e para que você está falando o que você está falando. Terceiro, recusar conselhos. Quando alguém te aponta algo construtivo e você se fecha, ou seja, você acha que estão te atacando, que estão te julgando, quando na verdade estão ali naquele momento tentando te ajudar. E por último, expressão inadequada. Ou seja, dizer tudo no calor da emoção, ou calar por medo de desagradar. Os dois extremos revelam falta de inteligência emocional, tanto a impulsividade quanto a omissão. Agora que vocês já têm uma ideia do que não é definitivamente inteligência emocional, é hora de mergulhar na raiz do que ela é, do que ela realmente é, e como ela pode transformar a sua vida por dentro e por fora. Então, vamos começar com uma definição prática. Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender, lidar e usar as emoções em você e nos outros de forma estratégica. Na prática, é quando você sente raiva, mas não explode. É quando você percebe a tristeza chegando e, ao invés de se afundar, você acolhe, entende e transforma. É quando você entra numa conversa difícil sem se anular, sem atacar o outro. Inteligência emocional não é sobre controlar tudo, não é sobre ser calmo o tempo todo. É sobre saber o que você está sentindo, por que você está sentindo aquilo e o que você pode fazer com isso. E isso, gente, é tão urgente, que apenas 36% das pessoas conseguem identificar suas emoções. 36% das pessoas acertam o nome da emoção que elas estão sentindo no momento em que ela está acontecendo. Ou seja, a maioria age por impulso,
sem perceber o que está sentindo de verdade. E esse número não veio da minha cabeça, não, tá? É um número de estudos globais e mostra um problema enorme. Pouca gente se conhece o suficiente para usar suas emoções a favor. Mas isso pode mudar e vocês já deram o primeiro passo, vocês que estão aqui comigo. Vamos entender de vez para a gente não fazer parte dessa estatística. A inteligência emocional, ela envolve quatro capacidades que são fundamentais: identificar, compreender, gerir e aplicar. Identificar, nomear o que você sente é o primeiro passo. É o primeiro passo para você não ser refém da situação ou daquela emoção. Emoções não nomeadas viram comportamentos descontrolados, impulsivos. O segundo é compreender. Então, entender de onde vem essa emoção. O que disparou? O que essa emoção quer me dizer? Quem tem inteligência emocional não só sente, mas também consegue interpretar. Gerir, ou seja, é sobre escolher a resposta. A gente pode escolher a resposta, não reagir no automático. É sair do eu explodi porque eu sou assim. E aí, por último, aplicar, usar o que você sente como inteligência de ação. Emoções não são o problema. E a gente nunca vai deixar de sentir emoções. O problema é não saber o que fazer com elas. E isso tudo não é só bonito na teoria, que nem eu tô falando aqui. A inteligência emocional contribui para 58% do sucesso profissional. Mais da metade, gente, mais da metade das pessoas, do sucesso das pessoas, vem da inteligência emocional. Mas mais do que isso, mais do que o sucesso profissional, ela contribui para o seu bem-estar, para suas relações, para sua presença ser magnética. Vamos ir um pouco mais além? Porque aqui eu começo no raso e e vou aprofundando cada vez mais. Vamos um pouco mais além aqui. Opa, aqui. Foi. Você não sente raiva do nada. Você sente raiva porque algo dentro de você foi tocado, certo? A raiva, a emoção, ela é o alarme. O sentimento é a interpretação disso. A emoção, ela vem primeiro, ela é biológica, ela é involuntária. Você sente a emoção no corpo. Sabe quando acelera o coração, a sua voz treme, a sua mão começa a suar, dá aquele frio na barriga? Isso é emoção. O sentimento, ele vem depois. É quando o seu cérebro pega aquele sinal e tenta entender. Ai, será que eu tô ansiosa? Será que eu tô com medo? Será que eu tô empolgado? E é aí que a inteligência emocional entra. Porque a maioria das pessoas para no automático, sente e reage. Mas quem desenvolve a inteligência emocional cria esse espaço entre o sentir e o agir. E eu vou ensinar isso para vocês um pouco mais para frente aqui. A pessoa ela reconhece, isso é medo, isso é raiva, isso é vergonha. E ao invés de explodir, fugir ou travar, ela escolhe a reação dela. Então, a inteligência emocional, ela é esse intervalo entre o impulso e a resposta. Ou seja, emoção é o sinal que o corpo dispara. Sentimento é o significado que a mente dá. E a inteligência emocional é o que você escolhe fazer com isso. Esse slide é um dos que eu mais gosto aqui. Porque para a gente aprofundar um pouco mais, a gente precisa entender como funciona o nosso cérebro emocional. E o nosso cérebro, ele tem três grandes sistemas que influenciam como a gente sente e como a gente age. Primeiro, ali na base da pirâmide, nós temos a amígdala. A amígdala é o nosso alarme emocional. A amígdala, ela dispara reações instintivas de luta ou fuga.
Quando você se sente atacada, rejeitada ou com medo, por exemplo, quem reage primeiro é ela. E ela não pensa, ela só quer te proteger. Por exemplo, a amígdala, ela não quer saber se você tá numa conversa difícil, se você tá numa palestra com milhões de pessoas, ou se tem um leão correndo atrás de você. Ela reage do mesmo jeito. E ali no meio da pirâmide, a gente tem o sistema límbico. O que que é isso? É o centro das emoções primárias, como raiva, alegria, tristeza, medo. Ele ativa memórias afetivas, ou seja, ele reage com base em tudo que você viveu, principalmente na infância. Se você, por exemplo, foi muito criticado no passado e aquilo te feriu ao extremo, o sistema límbico reage com dor toda vez que alguém te corrige, mesmo que seja uma correção amigável. E é aqui que mora o trauma emocional. Por isso, algumas emoções são tão intensas, mesmo quando o presente não justifica. A gente não entende por que que a gente está sentindo aquilo tão intensamente, se é uma situação comum. Aqui está a explicação disso. E ali, no topo da pirâmide, a gente tem o neocórtex. O que que é isso? É a parte racional. É a parte lógica. Ele processa, reflete e escolhe como agir. Mas aqui tem um ponto-chave. O neocórtex, ele só entra em cena se a gente der espaço para ele. Quando você respira fundo antes de responder, por exemplo, eu vou ensinar umas técnicas para vocês. Você está dando tempo para o seu neocórtex tomar o volante. Quando você toma essa consciência, respira, você consegue acessar o seu neocórtex, que é a parte racional e consciente. A inteligência emocional, ela não é desligar suas emoções, é construir a ponte entre a emoção e a razão. A base da inteligência emocional é essa, equilibrar o instinto com a intenção. A emoção, de novo, ela nunca vai deixar de existir, mas você consegue escolher o que fazer com ela. E isso muda tudo. A inteligência emocional é como uma escadinha mesmo. Cada degrau te leva a uma melhor versão de você. Mas a escada, ela só funciona se ela for construída com uma base bem firme. Essa base tem 5 pilares. E ó, não se desesperem. Vocês não precisam dominar todos os pilares de uma vez. O que você precisa é escolher um para começar. Então, enquanto eu explico aqui, olha esse slide e pensa. Qual desses você já tem bem desenvolvido? Ou qual você precisa desenvolver urgente? Autoconhecimento, autorregulação, automotivação, empatia ou habilidades sociais? Vamos falar um pouquinho mais deles e depois eu volto aqui nesse slide para vocês anotarem qual vocês precisam realmente dar mais atenção. Peraí. Foi. Primeiro pilar, autoconhecimento. Lembram do meu método? Não é à toa, ele se conecta aqui. Porque é o primeiro tema que eu trabalho lá na minha mentoria. O autoconhecimento é saber o que você está sentindo no momento que você está sentindo. De forma simples, é quando você para e diz: tô irritada. Mas será que é realmente com essa pessoa? Ou será que é porque eu tô me sentindo sobrecarregada e eu não fui ouvida o dia inteiro? Por que que isso importa? Porque se você não entende o que você sente, você se confunde com o que você sente. E quem se confunde só repete no automático. E aí a vida vira uma bagunça. Para a gente desenvolver esse pilar, tem algumas técnicas aqui. Então, fazer um check-in emocional 3 vezes por dia. O que que eu estou sentindo agora? Para você ir tomando essa consciência. Perguntar de onde isso vem.
anotar, até aprender a reconhecer. E aí a gente vai para o segundo pilar, que é autocontrole ou autorregulação, que é sobre escolher o que fazer com o que você sente. É conseguir sentir raiva sem atacar, sem gritar. É conseguir sentir medo e mesmo assim dizer o que pensa. É o intervalo entre o que você sente e o que você faz. É um dos mais poderosos. E de forma simples, é o que separa a reatividade da resposta. Sem esse pilar, você explode, você engole, você paralisa. E depois que acontece, se arrepende. Para desenvolver esse pilar, o uso da pausa é muito importante. Treinar respostas conscientes. Me dá um tempo e a gente conversa melhor depois. Eu tô sentindo que essa conversa aqui tá indo para um outro lado que eu não gostaria. Vamos conversar daqui a pouco? E reflita, essa reação vai me aproximar ou me afastar do que eu quero? E aí a gente vai para o pilar 3, automotivação, que é a capacidade de sustentar suas metas, seu propósito, mesmo quando o externo te desanima. É transformar a frustração em direção. De forma simples, é não depender daquele bom dia para continuar. É lembrar do porquê, mesmo quando tudo te convida a parar. Sem automotivação, você fica refém do humor, da crítica, dos outros. Com ela, você age mesmo sem vontade, porque tem clareza do agora e de onde quer chegar. E aí a gente vai para os pilares 4 e 5, empatia e habilidades sociais. Empatia, gente, é sobre sentir como o outro e tá dentro dos pilares da inteligência emocional. É a capacidade de perceber o que o outro sente, entender sem julgar e respeitar o tempo emocional de quem está diante de você. É quando você ouve alguém e percebe, né? Eu não vivi o que essa pessoa viveu, mas eu tô aqui com ela. Empatia é o que constrói vínculo verdadeiro. Sem empatia, ou você vira duro demais ou invasivo demais. Com empatia, você se conecta. E por fim, habilidades sociais. Que aí, quando você tem todas essas desenvolvidas, você consegue se expressar, você consegue liderar, você consegue ter conversas difíceis, dar feedback, resolver conflitos, manter vínculos. É quando a sua presença diz o que suas palavras ainda não disseram, sabe? É quando sua comunicação valoriza quem você realmente é. Pessoas emocionalmente inteligentes se destacam, não por convencer, mas porque elas inspiram. Como desenvolver isso? Tem diversas formas. Mas, por exemplo, aprender a dizer não, treinar frases de posicionamento, refletir antes de comunicar. O que que eu quero comunicar com isso? Onde eu quero chegar com o que eu estou falando? E buscar assertividade. É isso que esse pilar ensina. Então, aqui de novo o mesmo slide. Você não precisa dominar tudo, mas você precisa escolher por onde começar. Qual pilar te falta hoje? Se você explode e se arrepende depois, comece por autorregulação. Se você sente tudo, mas não sabe nomear, comece por autoconhecimento, autoconsciência. Se você vive cansado, sem energia, comece por automotivação. Se você sente que ninguém te entende, ou você também não entende ninguém, comece por empatia. Se você evita se posicionar, perde oportunidade por não saber se comunicar, comece por habilidades sociais. A inteligência emocional, ela é muito treinável e cada pequeno passo vai te tornando emocionalmente mais leve, mais livre, mais você. Essa é uma parte que eu gosto muito de trazer.
Porque mesmo às vezes a gente falando, especialistas falando, algumas pessoas não acreditam. E algumas pessoas só acreditam vendo, só acreditam quando vê números, quando vê estudos. Então eu trouxe um pouquinho disso para vocês. A gente entra nessa. Peraí, aqui. Inteligência emocional não é só sobre se sentir melhor. Ela, gente, é um diferencial competitivo. Lembra que eu falei para vocês que 36% das pessoas não sabem nomear o que sentem e explodem? Ela é um diferencial competitivo, ela é performance, ela é carreira, ela é dinheiro. E eu vou te provar isso agora com os principais estudos do mundo. Estudos da Harvard Business Review falam que 90% dos profissionais de alta performance têm inteligência emocional elevada. Líderes com inteligência emocional elevada geram melhores resultados, engajam mais as suas equipes e tomam decisões mais assertivas. Se você pensa que o que te faz subir na carreira é o seu currículo, não é. É a forma como você se regula em situações difíceis. Como você lidera sem se desregular. Isso é inteligência emocional e é isso que faz 90% dos profissionais que performam no topo terem essa habilidade desenvolvida. Um outro estudo, a inteligência emocional, ela está entre as 10 principais habilidades para o futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial. Ela é considerada um diferencial humano em meio a toda essa automação, inteligência artificial. Ela cresce como critério de seleção em processos seletivos de alta exigência. A inteligência artificial, gente, pode fazer muita coisa, mas ela não substitui uma pessoa que consegue se comunicar com clareza, gerir conflitos, inspirar um time, inspirar pessoas mesmo sob pressão. E quem não tiver vai ser engolido por quem tem. Então, aqui. Outro estudo: líderes com alto quociente emocional geram 3 vezes mais produtividade. Inteligência emocional está associada à retenção de talentos, a engajamento, clima organizacional, capacidade de gerir crises. Gente, o que segura as pessoas, o que segura um time, não é só salário, não é só clima, é a confiança, é a sensação de que aquele líder te escuta, te compreende e consegue sustentar firmeza sem humilhar ninguém. Esse líder tem inteligência emocional e é o tipo de profissional que não só mantém resultado, mas ele multiplica resultado. Outro estudo da Talent Smart. Profissionais com inteligência emocional elevada ganham, em média, 29 mil dólares a mais por ano. Eles têm progressão de carreira mais rápida, possuem maior valor percebido pelas empresas. Esse estudo, gente, é com base em mais de 500 mil de profissionais, principalmente ali nos Estados Unidos, mas serve como um grande indicativo mundial. Quem tem inteligência emocional elevada ganha mais, cresce mais rápido e é mais valorizado em qualquer lugar do mundo. Você pode ter o mesmo cargo que a outra pessoa, a mesma formação, mas se ela soubesse comunicar melhor, se ela tiver mais clareza emocional, conseguir se posicionar e criar conexões, ela vai crescer mais rápido. Ela vai ser mais ouvida, ela vai ser mais valorizada. Então me diz, inteligência emocional é só sobre emoção? Não é. É sobre viver melhor, ganhar mais, liderar com mais consciência, se destacar em qualquer espaço. Quando a gente investe em inteligência emocional, a gente não se sente só melhor. A gente se torna mais forte, mais preparado e mais estratégico.
E agora, todo mundo aqui comigo? Então tá bom. Chegou a hora da gente ver o efeito direto que a inteligência emocional tem na nossa vida. No trabalho, nos relacionamentos, na nossa tomada de decisão. Quando a gente olha para uma frente de trabalho mesmo, a gente vai falar de frente de relacionamento, comunicação e trabalho. Então, quando a gente olha para essa frente de trabalho, esses são os maiores impactos. Bem-estar, então, empresas com profissionais emocionalmente inteligentes têm menos afastamentos por burnout, mais engajamento, maior retenção de pessoas, de talentos. Isso é ciência, não é sorte, é ciência. Quando você aprende a regular as suas emoções, você não leva tudo para o pessoal, você não guarda tudo para explodir depois. Você para de viver em estado de alerta, aquele estado de alerta constante. O segundo é a produtividade, não é aquela performance fake, é a produtividade real. Pensem comigo, vocês já viram alguém ser produtivo com o peito apertado, infeliz? É difícil demais. A inteligência emocional, ela reduz o ruído mental. E isso, na prática, aumenta a clareza, a capacidade de foco e impacta diretamente seu resultado, sua entrega. Comunicação. Pessoas com inteligência emocional não se comunicam para vencer discussões, se comunicam para construir juntos. Eles sabem quando calar, quando confrontar, quando trazer leveza. Isso muda completamente o clima de conversas, o clima de relacionamentos. E por fim, tomada de decisão. Eu tenho um slide só sobre isso, que é extrema. Eu trabalho com essas técnicas de decisão dentro da mentoria, então eu trouxe aqui para passar para vocês. E aqui dentro do trabalho também ajuda a gente na tomada de decisão. Sabe quando você está emocionalmente envolvido numa situação e toma uma decisão por impulso? A inteligência emocional é o que te ajuda a pausar, observar e decidir com inteligência. Pessoas com inteligência emocional têm menos arrependimentos. E aí, quando a gente fala de relacionamentos, né? Relacionamentos interpessoais no todo, com colegas de trabalho, com marido, com esposa, com filhos, com amigos. Primeiro, laços emocionais verdadeiros. A inteligência emocional melhora a qualidade dos relacionamentos. Você se aproxima das pessoas certas e se protege das erradas. Segundo, redução de conflitos. Os relacionamentos, gente, não acabam por falta de amor. Eles se desfazem por falta de habilidade emocional. Inteligência emocional reduz mal-entendidos, melhora o diálogo, cria mais espaço para escuta, para empatia. Terceiro, empatia. Lembrem que empatia não é sobre agradar, é conseguir sair de si e enxergar o outro, mas sem deixar de se enxergar também. Isso é o que sustenta relações maduras. Aqui. E o benefício da inteligência emocional na comunicação, que é isso que eu tanto defendo. Clareza emocional gera clareza verbal. Você já tentou explicar algo para alguém, algo importante, com o coração acelerado, com a cabeça bagunçada? Sem inteligência emocional, a sua fala vira ruído, fica confusa. Com inteligência emocional, a sua comunicação tem peso, tem direção, tem intenção. Segundo, a adaptação de linguagem. Profissionais e pessoas que têm inteligência emocional percebem se o outro está receptivo, se o outro está defensivo e ajustam o tom.
Isso é inteligência emocional. Tem gente que fala, ah, Lígia, isso daí não é manipulação? Não, não é. É inteligência emocional aplicada. É o que diferencia quem impõe de quem influencia de verdade. E escutativa. Então, inteligência emocional, ela ensina a escutar sem preparar uma resposta enquanto o outro tá falando. É ouvir realmente para entender, não para reagir. A verdade, gente, é que a vida pessoal e a vida profissional é uma coisa só. O jeito que você se desregula em casa, mais cedo ou mais tarde, aparece no seu trabalho. E o peso que você carrega no trabalho, uma hora vai chegar ali no seu jantar. A inteligência emocional é o que cria um sistema interno de equilíbrio. E tudo começa dentro, com o que você sente, com o que você faz com o que você sente. Essa é a parte que normalmente todo mundo espera, né? Porque a gente já entendeu o que não é inteligência emocional, o que é inteligência emocional. Qual é a base neurocientífica por trás disso? Quais são os impactos, que ela tem na vida pessoal, na vida profissional, nos relacionamentos, na comunicação? Mas agora a pergunta é, né? Como que eu desenvolvo isso? Eu já entendi toda a importância. E agora? Como que, eu transformo esse conhecimento todo em prática? E é isso que esse módulo vai te mostrar. Então, com base, né, em estudos, eu gosto muito, tudo que eu falo é muito baseado não só na minha experiência, na minha, profissão, mas em estudos da neurociência, da psicologia. Então, eu vou te contar aqui, vou praticar com você alguns exercícios que são muito eficazes para fortalecer a sua inteligência emocional no dia a dia. Tem vários exercícios, mas eu trouxe aqui os que eu mais me identifico e que eu vejo que são os que mais têm resultado no dia a dia. São simples, são práticos e são aplicáveis e cientificamente comprovados. Se você fizer com consistência, eu te garanto que a sua percepção emocional, que a sua comunicação, que a sua liderança, que o seu posicionamento vão para outro nível. Tem gente que nem começa fazendo. Tem gente que fala, ah, isso aí não adianta nada, ela tá falando de respiração, tá? Tudo bem, cada um tem a sua escolha. Eu tô te passando todas as ferramentas. Se você quiser realmente desenvolver isso, você consegue, mas tem que ter consistência. E é aqui que tudo começa. De novo, autoconhecimento. Não adianta saber regular uma emoção se você nem sabe de onde essa emoção vem. Não adianta decorar técnica se você ainda se sabota quando ninguém está olhando. Autoconhecimento, gente, é estrutura. É olhar para dentro com verdade, com coragem e não com julgamento. É entender que aquele seu pavio curto tem uma história, que aquela sua cobrança exagerada tem um motivo e que dá para mudar. Na minha mentoria, eu começo por aqui, por autoconhecimento. Porque sem isso, nenhuma inteligência emocional se sustenta. Você até melhora emocionalmente, você até melhora momentaneamente, mas continua reagindo no piloto automático em muitas situações. E é isso que transforma, é isso que muda a sua postura, a sua comunicação, seus resultados. E não é só percepção. Os dados confirmam, os números confirmam. Quem se conhece melhor tem 78% mais controle emocional. O autoconhecimento, ele reduz em 65% os conflitos nas relações e tem 50% mais chances de prevenir esgotamento emocional, exaustão, burnout. E segundo Daniel Goleman, que é o rei da inteligência emocional, para quem não conhece,
o autor do livro Inteligência Emocional, ele diz que o autoconhecimento é a base de todas as competências da inteligência emocional. Com ele, você escolhe com consciência. Eu tô na técnica, começo pela técnica que eu mais gosto. É uma parte prática, né? Uma das técnicas realmente assim que eu uso para tudo, há muitos anos. E é uma das mais simples e mais eficazes para se autorregular. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Tem mentorado meu aqui, a Michele, a Jéssica. Eu falo muito dessa técnica. A técnica 448. Inspire por 4 segundos. Segure por 4 segundos. E expire lentamente por 8 segundos. Sabe o que que isso faz? Ativa o sistema parasimpático e reduz o cortisol. Ou seja, isso ajuda o seu cérebro a sair do estado de ameaça. A gente pode usar antes de reuniões, conversas difíceis, ou até para se recuperar, né, de momentos ali de pressão. É uma das técnicas mais eficazes e para efeitos duradouros, não é só imediato. Vamos para a próxima técnica. Técnica de reenquadramento cognitivo. É um outro passo importante, que é trabalhar o que acontece dentro da nossa mente. Essa técnica também é muito valiosa para lidar com pensamentos negativos automáticos. Sabe quando você quer fazer alguma coisa, você faz errado, aí de repente vem aquele pensamento automático. Ai, que burra! Ai, você não consegue fazer nada mesmo. Ai, que incompetência, né? Esses pensamentos automáticos negativos, essa técnica é valiosa para não ter mais esses pensamentos automáticos, né? Então, primeiro, identifique o pensamento que surgiu. Depois, questione: isso é verdade? Isso é útil para mim? E por fim, substitua. Troque por uma interpretação mais realista, mais construtiva. Vou dar um exemplo. Ah, meu marido chegou do trabalho e ele estava tenso. Ele não quis conversar, parecia de mau humor. Qual que normalmente é o primeiro pensamento da pessoa? Ai, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa de errado para ele? Será que ele tá bravo comigo? Qual que deveria ser o questionamento? Isso que eu tô pensando é útil? Qual que é a resposta para esse questionamento? Não, não é útil. Isso é só uma insegurança. Qual que é a substituição para esse pensamento? Ele pode ter tido um dia bem difícil no trabalho. Eu vou respeitar o tempo dele. Esse exercício reduz a ansiedade e aumenta a clareza mental, mas ele tem que ser feito com consistência. Outra técnica, a técnica da pausa. Parece simples, mas é transformador. Criar pausas conscientes entre o que acontece com você e como você reage, existe um espaço. E é nesse espaço que mora a sua liberdade de escolha. Essa é uma frase de Viktor Frankl. Inclusive, eu postei ela hoje. Pesquisem sobre a história dele. É super inspiradora. Essa técnica é a técnica stop. Pare, respire, observe suas emoções e só então prossiga com intenção. O mesmo exemplo que dei no exercício anterior, do marido que chegou tarde do trabalho, que chegou do trabalho e não estava de bom humor. Ao invés de logo agir, por exemplo, o que você tem? Por que você tá com essa cara? O que que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Você vai parar, respirar, observar o que você está sentindo
e então prosseguir com o que fizer sentido. Esse pequeno intervalo de pausa consciente muda a qualidade das suas decisões. A escolha consciente. A inteligência emocional também é sobre isso, sobre escolher não reagir no automático, escolher não ser dominado pelo que sente, escolher agir com intenção, mesmo quando tudo dentro de você quer explodir. E essa escolha começa com três passos simples, mas eles são extremamente eficazes. Primeiro, assumir responsabilidade. Somos adultos. Eu falo muito sobre isso na minha mentoria também. Temos fases na nossa vida e hoje estamos na fase adulta. E na fase adulta, a gente precisa assumir responsabilidade pela nossa resposta emocional. É parar de dizer, fulano me tirou do sério e começar a dizer, eu reagi assim, não porque o outro me tirou do sério, mas porque eu realmente não consegui controlar as minhas emoções. Você não escolhe o gatilho. Vai ter situação que alguém vai te tirar do sério, que alguém, né, vai te questionar. Você não escolhe o gatilho. Você escolhe a resposta. Segundo, mapear o que está sentindo. Será que é raiva mesmo? Ou será que por baixo disso, por baixo dessa raiva, tem frustração, tem medo da rejeição? A raiva é uma emoção primária. Frustração, ciúmes são secundárias. Então, nomear com precisão, começar a entender isso, te devolve o controle. E por fim, criar âncoras emocionais. O que que é isso? Uma imagem que te acalma, leva lá na sua carteira. Uma frase que te fortalece. Um gesto, como tocar no próprio peito, tocar em um anel, que vai te lembrar de quem você é. É uma âncora. E essas âncoras funcionam como botões de resgate ali, né? Quando a emoção te toma de surpresa. Por exemplo, uma pessoa que trava numa reunião, assim, sempre que vai falar em público, ela trava. Ela pode criar uma âncora antes de falar. A âncora de uma frase para ela mesma. Minha voz merece espaço. Eu tenho valor. Minha voz merece espaço. Ela respira, toca o anel no dedo e se posiciona. Não porque o medo sumiu, mas porque ela foi consciente, intencional e não deixou o medo agir por ela. Sentir não é ser refém da emoção. Sentir é ter consciência do que pode acontecer a partir disso. É agir com liberdade, isso é tão profundo. E aqui algumas outras técnicas, né, para vocês printarem aqui, depois pesquisarem, porque tem muitas técnicas, gente, muitas. Eu trouxe as principais, mas tem mais ferramentas que ainda podem fortalecer todo esse processo de desenvolvimento. O diário emocional, que é escrever 10 minutinhos por dia sobre os seus sentimentos. A roda das emoções, para expandir seu vocabulário emocional e entender, né, essas pequenas nuances que a gente está falando aqui. O mindfulness emocional, que são meditações guiadas com foco nas sensações corporais. A inteligência emocional, ela não se desenvolve com teoria, é prática, é repetição. Lígia, socorro. Por onde eu começo? Você passou muita coisa aqui, é muita coisa. Por onde eu começo? É um plano de ação aqui para ajudar vocês. Comece devagar. Escolha uma técnica agora. Repita essa técnica por 21 dias. Nossa, mas por que 21 dias? Gente, existe uma teoria comprovada que diz que o cérebro precisa de pelo menos 21 dias para começar a criar um novo hábito. Esse é o tempo mínimo que o nosso sistema precisa
para deixar de reagir no automático e começar a internalizar uma nova forma de pensar, de sentir, de agir. Então, praticar por 21 dias não é sobre mágica, é sobre repetição consciente para transformar um esforço em algo natural. Eu falo isso por experiência própria. Para mim era um esforço antes. Eu já fiz muito dessas coisas por puro esforço. E depois que eu entendi que eu comecei a treinar, hoje ele é natural. Meça seu progresso em uma escala de 1 a 10. Comece sozinho e vai praticando em grupo. Que nem eu estou fazendo agora, compartilhar experiências. Isso reforça o aprendizado. A inteligência emocional não é, ela é uma jornada. Ela não é um destino. Ah, aprendi, ponto, acabou. Ela é uma jornada. E quanto mais consistente você for, mais natural tudo isso se torna. A sua emoção vai sendo uma aliada sua. Agora, a gente vai falar sobre algo que parece simples, mas que normalmente, e isso eu trouxe isso aqui porque é muito do que os meus mentorados trazem para mim. Eles não ainda têm muita dúvida de como decidir, de quais decisões tomar. Eu quero sair da empresa que eu tô, o que que eu faço? Eu quero mudar minha carreira. O que que eu faço? Eu não sei a melhor decisão. Eu quero terminar o meu relacionamento. Eu quero melhorar o meu relacionamento. Qualquer decisão, seja muito grande ou muito pequenininha do dia a dia, as pessoas ainda têm dificuldades para tomar decisões com confiança. Por isso que eu trouxe isso aqui. Eu vou falar de uma forma mais simples, né? Mas poucas pessoas, gente, percebem. A maioria das nossas decisões não é racional. A maioria das nossas decisões é emocional. O problema é que muitas vezes essa emoção está completamente fora do nosso radar de consciência. Por isso, eu vou te mostrar agora 4 técnicas para tomar decisões com mais presença, mais inteligência emocional, mais consciência e menos arrependimento depois. Vamos começar pela regra dos 80%. Essa técnica é para quem trava tentando buscar a certeza absoluta. Se você tá 80% seguro, vá, pode ir. A paralisia da análise é o maior ladrão das nossas oportunidades. Ninguém nunca tem 100% de certeza sobre nada. Tome decisões com 80% de dados e 20% de coragem. O restante você vai ajustando no caminho. Ah, eu vou esperar ter 100% de certeza, eu vou esperar estar segura, eu vou esperar. Você nunca vai estar 100%. A segunda técnica, teste do corpo. Essa é a técnica que eu mais gosto dessas. Porque o seu corpo, ele fala antes da sua mente entender. Isso é muito louco. Observe o que acontece com o seu corpo, observe o que acontece fisicamente quando você pensa em cada alternativa. Então, por exemplo, eu quero fazer uma transição de carreira. Ok, pense fazendo a transição de carreira e continuando no mesmo lugar. Observe o que acontece fisicamente com você. Você se contrai ou você expande? Você respira melhor ou pior? Você sente o seu estômago revirar ou uma calma? A inteligência emocional começa quando a gente volta a habitar, a entender nosso corpo. O terceiro é a técnica do prazo emocional. Você não precisa responder tudo imediatamente. Isso mostra maturidade. Às vezes alguém te pergunta alguma coisa, você quer mostrar que você sabe, e você vai lá e responde só por responder.
principalmente em decisões importantes. Às vezes, só dormir uma noite com aquela pergunta já clareia a resposta no dia seguinte. As emoções, elas se reorganizam com o tempo. Se algo te pegou num pico de ansiedade, de euforia, espere 24 horas. Só esse tempo ele já ativa seu córtex pré-frontal, lembra que a gente falou? E evita que você tome decisões baseadas em impulso. E por último, a técnica da visualização. Imagine com detalhes cada uma das opções que você tem. Mas agora não é para sentir o seu corpo, é para imaginar como se você já tivesse feito mesmo aquela escolha. Como você acorda daqui, sei lá, um mês tomando essa decisão? Como você se sente ao olhar no espelho? Qual das opções te deixa mais leve, mesmo que não seja a opção mais confortável? A visualização, ela antecipa o impacto emocional e ela ajuda a gente a tomar decisões mais coerentes com o que a gente realmente quer. Decidir com inteligência emocional não é decidir com medo, com dúvida, é decidir com presença, com responsabilidade emocional. Porque no fundo, gente, toda escolha é um reflexo de quem você acredita ser hoje e de quem você quer se tornar. E se você começar a aplicar só essas quatro técnicas que eu trouxe aqui, suas decisões vão deixar de te confundir. Você vai deixar de ficar pedindo opinião de todo mundo para tomar uma decisão. E você vai começar a ter mais segurança e a se libertar. A gente está indo para o final do nosso aulão, tá? Estamos terminando aqui. E vamos chegar no final do nosso aulão com esse bloco que importa muito. Como que tudo isso vira ação prática na sua vida? Porque de nada adianta entender o conceito de inteligência emocional se ele não se traduz ali em escolhas, em comportamentos, em resultados. Por isso, aqui vão três conclusões práticas que você precisa carregar daqui para frente. Primeiro, investimento essencial. A inteligência emocional, ela traz retorno mensurável. Não é um tema light, soft, é um investimento estratégico. A inteligência emocional, ela traz retorno direto, tanto em números quanto em qualidade de vida. Não é sobre, se sobrar tempo, eu cuido disso. É sobre entender que se você não cuidar disso, você vai perder muito mais tempo tentando apagar incêndio depois. Estratégia de carreira, né? Então, é o segundo pilar ali. Desenvolver inteligência emocional é uma estratégia de carreira, é um plano. E quanto mais você ocupa cargos de liderança ou lida com outras pessoas, mais ela se torna essencial. E se você ainda não tem um cargo de liderança e você desenvolver a sua inteligência emocional, a chance de começarem a te olhar para um cargo maior é muito grande. Se você quer crescer, se você quer ser promovido, se você quer ser reconhecida, você vai precisar de autogestão, de assertividade, de empatia. E nada disso se aprende no automático. Se constrói com método e com prática. E o terceiro, as empresas mais bem-sucedidas já entenderam isso. Hoje, gente, grandes organizações mapeiam inteligência emocional em processos seletivos. Elas treinam as lideranças para desenvolver essas habilidades, a maioria, né? E criam ambientes que favorecem essa regulação emocional. Ou seja, o mercado está mudando. Mas a pergunta que fica aqui é: você vai acompanhar esse movimento ou você vai continuar sendo aquela técnica, aquele técnico excelente que ninguém promove? Porque inteligência emocional é o que separa
um profissional bom do profissional promovido. Então, se eu pudesse resumir esse slide em uma única frase, seria: quem ainda acha que inteligência emocional é um plus, é um bônus, vai continuar repetindo os mesmos erros emocionais e estratégicos. E se você se identificou com tudo que foi falado, se você sente que chegou a hora de desenvolver, de fortalecer, de aprofundar não só a sua inteligência emocional, mas seu autoconhecimento, sua autoestima, sua autoconfiança e a sua comunicação e posicionamento, essa é a oportunidade de dar o próximo passo. Isso aqui, gente, foi só o começo de uma jornada, porque depois de tudo que a gente viu até agora, eu pergunto para vocês: você quer só saber mais ou você quer realmente viver na prática? Pensa aqui com calma comigo. Quantas vezes você travou em alguma conversa importante? Quantas oportunidades você perdeu por não saber se posicionar? Quantas vezes você se calou para manter a paz, mas aí perdeu a própria paz? E se você, de novo, tá aqui até agora comigo no sábado, é porque você sente isso de alguma forma. E você sabe que merece mais. E o que te impede hoje, eu tenho certeza que não é falta de capacidade. É só falta de clareza, de direção e de estrutura emocional desenvolvida. Por isso, eu preparei um presente para vocês que ficaram aqui comigo até o final. Inclusive, deixa eu fazer só uma coisa, tirar uma fotinho dos nomes aqui, para depois eu não me confundir. Eu vou dar para vocês o meu e-book exclusivo. É um mapa da inteligência emocional. É um material, gente, que eu levei quase 6 meses para construir. Eu nunca tinha disponibilizado ele abertamente assim. Até hoje, ele era entregue apenas para os meus mentorados e tá à venda. Mas eu vou dar de presente para vocês, porque eu acredito que quem escolhe estar presente já começou uma grande transformação. E se você sentiu que essa aula mexeu aí com algo dentro de você, se você sabe que precisa de mais estrutura, mais consistência e mais direcionamento, eu quero te convidar para a minha próxima turma da mentoria em grupo, baseada no meu método IN, Inteligência Intencional, que eu expliquei para vocês. É uma jornada profunda, prática, transformadora, com acompanhamento, com networking, comunidade, passo a passo, prática. A próxima turma, ela começa agora em julho e é uma mentoria extremamente personalizada que já mudou muitas vidas. Vocês podem conferir os depoimentos ali no meu Instagram, para quem nunca viu. E alguns dos meus mentorados que eu já citei estão aqui comigo, e não me deixam mentir, né? Eu tenho a Isabel, minha mentorada de Portugal, Rafael, Michele, Jéssica e mais gente. Quem participou desse aulão vai ter um acesso a um desconto exclusivo de 15% na minha mentoria. Então, além desse desconto, eu tenho uma mentoria individual que eu faço em paralelo à mentoria em grupo. Livro personalizado que eu dou de presente para cada um dos meus mentorados, de acordo com a necessidade de desenvolvimento de cada um. Pré-readings, pós-readings, tudo com muito conteúdo, dicas de artigo, livros, podcasts. E além de tudo isso, muito networking, troca e aquele certificado maneiro ali no final, para a gente colocar no LinkedIn e mostrar que a gente também está se desenvolvendo, né? Eu vou mandar uma pesquisa no grupo para saber quem quer continuar essa jornada comigo. E se esse for o seu momento, a gente se encontra na minha mentoria. Então, obrigada por terem ficado.